Se tem uma coisa que nós, investidores de longo prazo, gostamos, são os dividendos. E uma coisa que muitas pessoas querem saber é: qual a melhor ação de dividendos? Para responder esta pergunta, não basta olhar o yield que uma empresa pagou em determinado ano, por exemplo, no ano passado ou no ano retrasado, ou olhar qualquer dado de forma isolada. Nós temos que analisar todo um período dos últimos 10 anos e analisar isso em relação em cima da cotação atual e o mais importante de tudo, fazendo um prognóstico para o futuro, para como provavelmente vem se encaminhando esta empresa para os próximos 10 anos. Se ela continuará com essa tendência de ser uma ótima pagadora de dividendos, ou se ela foi uma pagadora de dividendos, porém o seu mercado mudou muito e isso não deva mais acontecer, certo? Então, analisando os últimos 10 anos, analisando o prognóstico dos próximos 10 anos, analisando a saúde financeira das empresas, o endividamento, as margens, o setor de atuação, entre diversos outros itens pormenores, a empresa que eu escolho como simplesmente a melhor pagadora de dividendos da Bolsa de Valores brasileira é a Taesa. Particularmente, no caso, eu gosto das ações preferenciais, a TAI 4, mas isto, sinceramente, é um dado irrelevante. Tanto faz as ações da TAI 4, TAI 11, a Unity, né, ou no caso a ação ordinária, a TAI 3. A Taesa eu considero ela, sem sombra de dúvidas, como a melhor pagadora de dividendos. Nós temos, por exemplo, no ano de 2012, até o ano de 2021, a cotação da ação TAI 4, ela variou ali de cerca de R$ 5 até por volta dos R$ 11 atualmente. E o dividendo que ela pagou variou ali de 56 centavos no ano de 2012, chegando até R$ 1,07 agora no ano de 2020. Ou seja, pessoal, então é uma ação que o dividendo sempre ficou ali no patamar de 10% ou até muito mais que isso, alguns anos chegando a ficar perto dos 20%, algo quase que inacreditável. E o mais importante de tudo, um dividendo tão alto, porém uma empresa muito sólida, muito perene, que atua no setor de distribuição de energia elétrica e possui uma estrutura de endividamento muito bem enxuta, digamos assim, certo? É uma empresa que não está extremamente alavancada, porém também não é uma empresa que deixa de crescer para pagar proventos, né? Como eu sempre me refiro aqui, essa história de que empresa que paga proventos não cresce é um dos grandes mitos da Bolsa de Valores. Uma coisa interessante, voltando a falar dos proventos, a Taesa, então, no ano de 2013, ela pagou 73 centavos em dividendos, no ano de 2014 foram 97 centavos, e lembrando que ali, pessoal, no ano de 2014 as ações estavam por volta de 5 a 7 reais, e a empresa pagou 97 centavos de proventos. Já no ano de 2015 foram 73 centavos, no ano de 2016 foram 90 centavos, no ano de 2017 58 centavos, no ano de 2018 foram 92 centavos, no ano de 2019 63 centavos e já no ano então de 2020 chegando a R$ 1,07 em dividendos. Estes são os dividendos anuais somados, porque outra característica que eu acho muito bacana da Taesa é que ela tem o hábito de pagar dividendos no mínimo de forma ali umas 3 vezes ao ano, o que é muito bom porque sempre está reforçando o caixa e facilita o aporte em novas ações, muitas vezes dela própria, nos momentos de crise, como nós vivemos de forma muito intensa nesse ano de 2020. Então eu gosto bastante de empresas que pagam dividendos de forma trimestral, e a Taesa ela tem esse ponto forte também. Outro fator interessante que além de você usufruir de um ganho de dividendos muito expressivo da Taesa nos últimos anos, a cotação da mesma também teve um crescimento muito bacana. Como eu sempre digo, a única regra da Bolsa de Valores é, no longo prazo, as cotações seguem os lucros. Portanto, a Taesa
ela teve ali um crescimento do lucro na ordem de, foram cerca de 428 milhões de reais de lucro no ano de 2012 e chegou ali ao ano de 2020 com mais de 1 bilhão de reais em lucro líquido, ou seja, o lucro bem mais do que dobrou em cerca de 10 anos. E as cotações também, de certa forma, refletiram isso, saindo da casa ali dos R$ 5 em 2018 e 12, certo? Chegando então até ali os R$ 11. Mais uma vez evidenciando aqui o quanto que é mito essa história de que empresa que paga dividendos não cresce os seus lucros. E chegando enfim agora à consideração final de que com todo esse passado muito exuberante para o acionista de valor da Taesa, o melhor de tudo ainda é que nós podemos traçar um prognóstico de futuro muito interessante para ela. Porque nos últimos 2 anos, principalmente, a Taesa fez uma série de aquisições de linhas de transmissão de algumas empresas que tiveram problemas, como o caso da famosa JHF, dos irmãos Batista, entre várias outras ali que tiveram que vender os seus ativos. Então a Tesa foi lá e adquiriu algumas dessas linhas, fora o investimento que ela fez em aquisições próprias e nas linhas que ela já estava operando, nas linhas de transmissão. Outro dado interessante que a Taesa ela opera linhas de transmissão em praticamente todos os cantos do Brasil, sendo então uma empresa bastante diversificada dentro do seu próprio nicho. Estes investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos, principalmente, já estão refletindo no lucro líquido dos últimos balanços. O último balanço já mostrou isso, apresentando uma alta aí de ser de superior a 20% no lucro líquido, e o interessante que eu vejo é que essa alta ela deve continuar para os próximos trimestres e ir muito além ainda. Portanto, mais uma vez, os dividendos devem subir e as cotações, por consequência, a mesma coisa. Então, eu traço esse prognóstico de que para os próximos 10 anos a Taesa deva continuar a ser a melhor pagadora de dividendos da Bolsa de Valores brasileira.